Eu jurava que a Cuca era só uma história infantil, até a noite em que ela bateu na minha janela, e com fome. Eu costumo dizer que existem histórias que o tempo não apaga. São os relatos que me chegam de todos os cantos desse nosso Brasil. Muitos vêm até a minha fogueira para contar seus causos, nas noites de quarta, mas nem todos podem fazer essa jornada. Por isso, eles me escrevem. Meu nome é Jonas Meia Face, e sou eu o guardião desses sussurros. Hoje, a poeira da estrada me trouxe 4 histórias que merecem ser ouvidas. Se tem coragem de fazer parte da nossa irmandade, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Pedro, e a história que vão contar é sobre a noite em que descobri que as canções de ninar da minha avó eram mais do que simples cantigas. Eram avisos. Eu fui criado num sítio perto de Paraíso do Tocantins. Minha avó, a Vó Rosa, era o coração da casa. Doce, cheirava bolo de fubá e tinha sempre uma história na ponta da língua. Mas ela tinha uma regra estranha, quase um ritual, só comigo. Todo ano, quando chegava outubro e a lua era nova, ela me fazia prometer: Pedrinho, meu neto, aconteça o que acontecer, não abra a janela do seu quarto à noite. Deixe fechada e trancada. Ouviu bem? Eu, menino teimoso, achava graça. Mas por que, vó? E ela só dizia: tem noite que não é pra gente ver o que anda lá fora. Todo ano, na primeira noite de lua nova de outubro, ela mesma ia ao meu quarto, fechava e trancava a janela de madeira e me dava um beijo de boa noite com um aviso renovado. Até a noite em que eu fiz 7 anos. Foi um outubro terrivelmente quente. A lua era só um risco negro no céu, e o ar no meu quarto era um bafo parado. Vó Rosa veio, fechou a janela, me deu o aviso. Mas assim que ela saiu, o calor ficou insuportável. Besteira de vó, pensei. E com o coração um pouco acelerado pela desobediência, eu me levantei e abri a janela. Só uma fresta, para o ar circular, e voltei para a cama. Acordei mais tarde com um som, um arrastar seco, como folhas sendo varridas em pedra, vindo de perto da janela aberta. Gelei, fiquei paralisado na cama, só os olhos abertos, olhando para a fresta escura. Uma sombra se moveu lá fora, parou bem em frente à janela, e uma mão apareceu. Não era mão de gente. Dedos longos, unhas como garras sujas, e a pele brilhava úmida, com um tom esverdeado de lodo, como escamas. A mão agarrou a grade de ferro da janela, aquela grade velha que meu avô tinha colocado para ladrão não entrar. Então, a cabeça surgiu na janela aberta, espremendo-se contra as barras. Jonas, a Cuca das histórias era uma piada. A Cuca real, ela era feita do medo mais puro. Rosto de velha encarquilhada, pele escamosa e esverdeada esticada nos ossos, cabelo loiro, um ninho sujo e desgrenhado. E os olhos, 2 poços negros com pupilas verticais de cobra que se contraíram quando encontraram os meus no escuro. Ela sorriu. Dentes grandes, amarelos, pontudos, dentes de jacaré. Eu não conseguia respirar. Ela forçou o rosto contra as grades, tentando passar. O cheiro que veio dela era de brejo e de coisa podre. E ela falou. A voz era um chiado seco, mas estranhamente carinhoso. Pedrinho, por que fechou a janela? Ela chiou, a voz quase um ronronar. Abre aqui, vim te dar boa noite. Naquele instante, a cantiga da minha avó explodiu na minha mente. Nana neném que a Cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Pegar? Pegar quem? Quem estava acordado, quem respondia? O terror me deu uma clareza súbita. Fechei os olhos com toda a força que tinha. Comecei a rezar o Pai Nosso em silêncio, repetindo as palavras na minha cabeça como um mantra, me agarrando a elas. Menino, abre os olhos. A voz tiada ainda era macia, mas havia uma nota de impaciência. Olha para mim, Pedrinho. É feio deixar a visita esperando. Continuei de olhos fechados, a reza silenciosa queimando na minha mente. E então, a voz mudou.
O chiado carinhoso se rasgou e se transformou num grito gutural, demoníaco, cheio de ódio e fome. Um som que não era humano nem animal. Olhe pra mim, peste! Abra essa maldita janela agora! As grades da janela vibraram como se algo estivesse sacudindo com uma força descomunal. O som era ensurdecedor, mas eu não abri os olhos. Continuei rezando, chorando em silêncio, esperando o vidro estourar, as grades cederem. Depois do que pareceu uma eternidade, o barulho parou. Ouvi um último silvo de frustração e o som de algo pesado se arrastando para longe, de volta para a mata. Só então, o grito saiu da minha garganta. Meus pais arrombaram a porta. Me encontraram tremendo, apontando para a janela ainda aberta. Meu pai correu lá fora. Não achou nada, nem pegadas. Foi só um pesadelo, meu filho, minha mãe disse. Anos se passaram. Vó Rosa se foi, e ao arrumar suas coisas, encontrei seu velho terço de contas de madeira. E nele, presa numa farpa, a prova do meu pesadelo, uma pequena escama esverdeada. Naquele momento, eu soube. A Cuca era real. E ela tinha a voz da minha avó. Não só a voz chiada, mas a cadência, o ritmo da cantiga de ninar. A mulher doce que fazia bolo de fubá era a mesma criatura que tentou entrar no meu quarto. Mas o verdadeiro choque veio depois. Veio ao lembrar de todas as histórias que ela contava, que eu achava que eram só folclore. Sobre nunca responder a quem chama do escuro, sobre o poder da reza silenciosa, sobre monstros que só pegam quem os encara de volta. Minha avó não contava aquelas histórias para me assustar, elas contava para me preparar. Ela sabia o que ela era, sabia do perigo que ela representava e ela estava me dando as armas para sobreviver a ela mesma, caso um dia, por azar ou teimosia, eu deixasse a janela aberta na noite errada. A Cuca queria me pegar, mas a Vó Rosa de alguma forma me salvou e essa é a verdade mais doce e mais aterrorizante que eu carrego comigo. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite, seu Jonas. Meu nome é Walter e meu escritório é o maior e mais bonito do mundo, o Jalapão. Sou guia aqui há quase 15 anos. Levo gente para ver os fervedouros, as dunas que mudam de cor com o sol, o capim dourado brilhando no cerrado. Eu mostro a beleza, mas também aviso. Essa terra é antiga, ela tem regras e ela não gosta de desaforo. Todo grupo que eu levo, eu dou os mesmos avisos. Fiquem nas trilhas, não subam nas dunas mais altas, não joguem nada no chão e, pelo amor de Deus, não levem lembrancinha. A beleza daqui é para ser vista, não possuída. A maioria entende, mas sempre tem um ou outro que se acha mais esperto que a natureza. Foi o caso daquele grupo de estrangeiros, uns europeus, que levei ano passado, cheios de dinheiro e de uma arrogância que o Jalapão costuma engolir. Dei os avisos. Eles sorriram e concordaram, mas eu vi nos olhos deles que não estavam ouvindo de verdade. No fim do segundo dia, estávamos perto das Dunas Douradas, na hora mágica do pôr do sol. Eu disse para ficarmos juntos, que a noite no cerrado chega rápido e engana o rumo. Enquanto eu ajudava uma senhora do grupo a descer do carro, dois deles, um casal mais jovem, se afastaram. "Só uma foto rápida!" gritaram, e sumiram atrás de uma duna. 10 minutos se passaram, 20, nada. O sol já tinha sumido e o frio do deserto começou a chegar. Chamei por eles, nenhuma resposta. O resto do grupo começou a ficar nervoso. Peguei minha lanterna mais forte e fui atrás. Segui as pegadas deles na areia fofa. E então, as pegadas deles pararam. E no lugar, começavam outras. Marcas estranhas que eu nunca tinha visto. Não eram de bicho ou não eram de gente. Eram como se galhos finos e pesados tivessem sido arrastados na areia, formando um padrão que não fazia sentido. Continuei seguindo, o coração já batendo mais forte. Foi quando eu ouvi.
Um zumbido. Baixo, constante, que parecia vir da própria terra, das dunas ao meu redor. Um som que vibrava no ar e nos ossos. Rodei uma duna alta e os vi. Estavam parados no meio de uma pequena depressão na areia, abraçados, pálidos como cera sob a luz da minha lanterna. Mas não estavam sozinhos. Cercando eles, paradas como estátuas, havia 3 figuras, altas, com mais de 2 metros, esguias, e eram feitas da areia dourada das dunas. Não eram pessoas cobertas de areia. A areia era o corpo delas, e no lugar onde deveriam estar os olhos havia um brilho fraco, como 2 pedaços de quartzo refletindo a luz. As figuras não se moviam, apenas estavam ali, formando um círculo ao redor do casal. E o zumbido vinha delas, um som que não era ameaçador, mas paralisante. Eu conheço as histórias dos antigos, do povo xerente. Histórias que a gente conta baixo, com respeito. Histórias dos filhos do sol ou dos guardiões do ouro, espíritos da terra que protegem os lugares sagrados do Jalapão. Eu nunca tinha acreditado de verdade, até aquele momento. Gritei para o casal. Eles não me ouviam ou não conseguiam se mexer. Pareciam presos naquele zumbido. Eu não sabia o que fazer. Rezei. Pedi licença à terra, pedi perdão pela intromissão, pela arrogância dos meus clientes. E então, tão subitamente quanto apareceram, as figuras de areia se desfizeram. Simplesmente se esfarelaram e viraram duna de novo. O zumbido parou. O casal caiu de joelhos na areia, chorando e tremendo. Levei-os de volta para o grupo. Eles não conseguiam explicar direito o que aconteceu. Só diziam que foram cercados, que não conseguiam se mexer, que sentiram um medo que nunca tinham sentido. Mas eu sabia que faltava um pedaço da história. No dia seguinte, quando estávamos arrumando as bagagens deles para irem embora, eu vi. Na mochila do rapaz, escondido, havia um pequeno tufo de capim dourado e uma flor sempre viva roxa, arrancados pela raiz. A lembrancinha que eu pedi para não pegarem. Naquele instante, eu entendi tudo. Os guardiões não apareceram por acaso. Eles não atacam qualquer um. Eles só se manifestam para quem tenta roubar a essência do Jalapão, para quem desrespeita as regras da terra. O rapaz, ao arrancar aquela flor, marcou a si mesmo. Ele não se perdeu. Ele foi interceptado, detido. Aquelas figuras não eram monstros. Eram a segurança do parque, de um jeito que a gente não entende. E o zumbido não era uma arma. Era um julgamento silencioso. O Jalapão é lindo, mas ele não é um parque de diversões. Ele é um santuário. E ele tem guardiões muito mais antigos e eficazes do que qualquer cerca ou placa de aviso. Então, se um dia você vier para cá, admire, fotografe, leve as memórias, mas não tente levar um pedaço do Jalapão com você, porque talvez o Jalapão decida ficar com um pedaço seu em troca. Terceiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Ademar. Fui porteiro noturno por quase 10 anos num dos primeiros prédios comerciais de Palmas. Edifício pioneiro, eles chamavam. Hoje está meio decadente, com muitas salas vazias, mas no começo dos anos 90, aquilo era o símbolo do progresso chegando no Cerrado. E eu acho que o progresso chegou rápido demais. Tão rápido que esqueceu de apagar os rascunhos. Trabalhar à noite num prédio de escritórios é como ser guarda de um cemitério de concreto. Silêncio total, corredores longos, a luz de emergência criando sombras estranhas. O pessoal da limpeza sempre dizia que o pioneiro era pesado. Eu, pé no chão, achava que era só cansaço e imaginação. Até que comecei a notar os ecos. Toda noite, por volta das 2 da manhã, eu ouvia, vindo do 5º andar, que estava completamente vazio, o som de máquinas de escrever. Aquele tec-tec-tec rápido e constante, como se uma redação inteira estivesse trabalhando contra o relógio. Subia lá, silêncio. Por volta das 4 da madrugada, vinha o cheiro. Um cheiro forte de café fresco sendo passada, vindo da copa do 3º andar, que estava desativada há anos. Ia verificar? Nada. Só o cheiro pairando no ar.
E às vezes, no canto do olho, eu via um vulto rápido. Um homem de terno cinza carregando uma pasta que dobrava um corredor e sumia. Eu me acostumei. Eram só ecos, eu pensava. Memórias presas nas paredes. O prédio tinha história, afinal. Até a noite da tempestade. Uma daquelas chuvas de verão que parecem que vão desmontar o mundo. Um raio caiu perto e a energia do prédio inteiro apagou. Ficamos só com as luzes de emergência e o barulho da chuva lá fora. E os ecos enlouqueceram. Não era mais só o tec-tec-tec. Eram vozes, muitas vozes, conversando ao mesmo tempo, como se todas as salas estivessem cheias. O som do café ficou mais forte, misturado com o cheiro de cigarro, e as figuras não eram mais vultos. Eu via homens e mulheres translúcidos andando apressados pelos corredores, me atravessando, como se eu fosse fumaça. O prédio inteiro estava vivo, vivo com o seu próprio passado. O pior foi na sala de reuniões do último andar. A porta estava entreaberta. Uma luz fraca vinha de dentro. Eu ouvi uma discussão, vozes alteradas. E então eu vi a cena se desenrolar como um filme fantasma projetado no ar. Um homem, o mesmo do terno cinza que eu via de relance, estava encurralado contra a mesa por outros 3 homens. Havia medo e desespero no rosto dele. Um dos homens gritou algo sobre roubo, traição. O homem de terno cinza levou a mão ao paletó e tirou um revólver. Antes que eu pudesse reagir, mesmo sabendo que não era real, ouvi o som que nunca tinha ouvido antes nos ecos normais. O som alto e seco de um tiro. E a figura do homem de terno cinza caindo para trás, desaparecendo antes de atingir o chão. A luz de emergência voltou. Naquele exato instante, a sala estava vazia, mas no ar pairava um cheiro forte de pólvora. No dia seguinte eu fui atrás da história, vasculhei os arquivos de jornais da época da inauguração do prédio e encontrei a história de Ricardo Bastos, um dos sócios da construtora, acusado de fraude pelos parceiros. Ele se matou na sala de reuniões, no fim do expediente, em 1992. Eu pensei, então é isso, é o fantasma dele que assombra o prédio. Mas algo não se encaixava. Por que os outros sons? As máquinas de escrever, o café, as outras figuras. Foi conversando com um engenheiro antigo da cidade que a teoria mais bizarra e assustadora surgiu. Ele me disse, Ademar, Palmas foi construída rápido demais, no meio do nada. É como se a energia da criação, a pressa, a ambição tivessem impregnado no concreto. Esse prédio não é só tijolo e cimento. Ele é um capacitor, um acumulador de emoções. E eu entendi. O prédio não era assombrado pelo fantasma do Ricardo Bastos, era assombrado pela memória dele. E pela memória de cada café passado, cada contrato digitado, cada risada e cada lágrima que aconteceram ali dentro. O prédio era um gravador psíquico. E em noites de grande energia, como a da tempestade, a fita pulava. Todas as memórias vazavam de uma vez. Nós não éramos assombrados por um espírito. Éramos assombrados pela própria história viva do prédio. Pedi demissão na semana seguinte. Hoje, passo longe do edifício pioneiro à noite. As luzes de algumas salas ainda ficam acesas. E eu me pergunto, será que são só as luzes? Ou será que o passado decidiu fazer hora extra de novo? Quarto relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Arthur. Minha família nunca foi daqui do Tocantins. Meu pai era um homem de São Paulo que viu nos anos 90 a chance de comprar terra barata aqui, perto de Lagoa da Confusão. Ele comprou uma fazenda velha, abandonada há anos, na divisa com as terras do povo Craô Canela. Ele viu só um negócio, não viu a história, não viu o sangue que já tinha molhado aquele chão. A sede da fazenda era uma tapera caindo aos pedaços. Durante a reforma, derrubando uma parede interna de adobe, os pedreiros encontraram. Escondida no meio do barro seco, embrulhada em palha, estava uma boneca.
Era a coisa mais tosca e, ao mesmo tempo, mais perturbadora que eu já vi. Feita de barro cru, do tamanho da mão de um homem. Não tinha boca, só 2 furos no lugar dos olhos, onde enfiaram sementes secas. O cabelo era um tufo de capim amarrado com cipó. Era feia, primitiva, mas tinha uma presença. Meu pai, achando que era um achado arqueológico, um artesanato indígena, limpou-a e a colocou na estante da sala, como um troféu exótico. Foi o maior erro da vida dele. As coisas começaram pequenas. A comida na despensa estragava antes do tempo, com um mofo esverdeado que nunca tínhamos visto. O leite das vacas azedava no mesmo dia da ordenha. Coisas que a gente culpava o calor, a umidade. Mas eu sentia outra coisa. Eu tinha uns 15 anos na época, e toda noite eu tinha o mesmo pesadelo. Eu estava deitado na minha cama, no escuro, e sentia olhos em mim. Muitos olhos. Olhos escuros, sem branco, que me observavam das frestas da janela, do vão debaixo da porta. Eu acordava suando frio, com a sensação de ter tido a casa invadida. Então, o gado começou a ficar estranho. As vacas ficavam paradas no pasto, olhando fixamente para casa, sem comer. Os bezerros nasciam fracos, doentes. E, uma manhã, encontramos 3 novilhas mortas caídas perto da cerca. Sem marca de onça, sem sinal de doença. Apenas mortas, secas, como se a vida tivesse sido sugada delas. Meu pai, que era um homem cético, começou a se desesperar. Ele viu o trabalho de uma vida inteira se desfazendo. Engolindo o orgulho e o preconceito, ele foi até a aldeia Craô-Canela mais próxima e pediu ajuda. Voltou de lá acompanhado por um velho pajé, um homem de poucas palavras e um olhar que parecia atravessar as paredes. O pajé entrou na nossa casa. Ele não olhou para o gado, não olhou para a terra. Seus olhos foram direto para a estante da sala, para a boneca de barro. Ele estendeu a mão trêmula e a pegou. Isso não é brinquedo, é Itixã. Feitiço, feito por gente antiga, gente canela. Ele nos contou a história, que aquela terra pertencido aos Canela, antes de serem expulsos ou mortos pelos primeiros brancos que chegaram ali. E que a última sobrevivente da família que morava naquela exata colina, uma velha curandeira, antes de morrer, fez a boneca. Ela a alimentou com a sua dor, com o seu ódio, com o sangue da sua gente, e a escondeu na parede da casa, como uma semente de vingança. A Itixã não ataca. Ela drena, suga a força da terra, a vida dos bichos, a alegria dos moradores, até a terra secar e o invasor ir embora. Meu pai ficou pálido. Então é só jogar fora? Queimar? Ele perguntou. O pajé balançou a cabeça, e o que ele disse em seguida foi o verdadeiro horror. A Itixã não está sozinha. Ela é um chamado, um farol. A dor dela acorda os antigos, os espíritos dos ancestrais que morreram nesta terra. Eles estão aqui. Agora, meu corpo inteiro se arrepiou. Os pesadelos, os olhos na escuridão, não eram sonhos. Eram eles, os verdadeiros donos da terra, atraídos pela boneca, vigiando a maldição se cumprir, esperando. Eles não podem tocar vocês diretamente, mas eles assistem. Eles esperam, eles ajudam a Itixã a secar a terra, a secar a alma de vocês, até vocês desistirem e devolverem o que é deles. Naquele momento, eu senti. Não só os olhos do pajé em mim, mas os outros, os olhos que eu via nos sonhos. Eles estavam ali, na sala conosco, nas sombras, nos cantos. Um exército de espíritos vingativos cercando a nossa casa, cercando as nossas vidas. Nós não éramos assombrados por um objeto. Nós estávamos sitiados, presos numa guerra silenciosa e espiritual pela posse daquela terra. E a boneca? A boneca era apenas o estandarte deles fincado no nosso território. Seguimos o conselho do pajé. Enterramos a Itixã em um lugar sagrado, longe dali, com os rituais certos.
As coisas na fazenda melhoraram aos poucos. Mas a sensação de estar sendo observado nunca foi embora completamente. Meu pai vendeu a fazenda anos depois, mas eu aprendi a lição. Tem terra que não é pra gente. Tem terra que tem dono. E às vezes, o dono não está vivo, mas ele ainda está esperando a gente ir embora. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?